Olá para você que nos acompanha aqui no Portal Metrópolis. Hoje nós vamos entrevistar uma figura polêmica que está no centro de manifestações que acontecem na UNB, a Universidade de Brasília. Nosso entrevistado de hoje já chamou o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão. Chegou a cair rapidamente nas graças da esquerda, mas logo fez duras críticas também ao presidente Lula, a quem chegou a chamar de criminoso. Seja bem-vindo ao Metrópolis, Wilker Leão, youtuber. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Paulo, pelo convite de poder contar também o meu lado da história aqui no Metrópolis, local esse em que tem algumas polêmicas ao meu respeito. Obrigado pelo convite. Wilker Leão, queria começar lhe perguntando qual é o seu espectro político. Já fez duras críticas a Bolsonaro, também fez duras críticas a Lula. No campo político, como o senhor se coloca? Eu me coloco como uma pessoa de direita, conservador, em sentido da tradição, daquilo que Roger Scruton nos ensina, liberal no sentido econômico, a ideia de que as nossas relações econômicas devem se dar por meio de liberdade, é no que eu acredito, e nesse sentido eu me considero um cara de direita. Porém, é complicado falar de direita hoje, sendo que o nosso principal líder, querendo ou não, é o Bolsonaro. E eu tive críticas ao governo dele, críticas pontuais, e gerou atritos entre nós, né? Só que petista eu nunca fui, né? Isso que você disse de eu cair nas graças da esquerda é meio que dicotômico, né? Se você critica o Bolsonaro, você é petista, e vice-versa. Se você critica o PT, você vira bolsonarista nessa lógica dicotômica. Mas a gente tem que se entender num espectro voltado a pautas, e é nisso que eu acredito, e esse é o meu trabalho dentro da UNB, por exemplo, defender a liberdade lá dentro também. Vamos agora entrar nessa questão da UNB, afinal, seus vídeos atingiram milhões de visualizações com o senhor gravando aulas da UNB para denunciar o que o senhor afirma ver que seria um viés de esquerda dentro da universidade. Quando o senhor pega a câmera do seu celular e grava as aulas, qual é o seu objetivo com isso? Meu objetivo não é exatamente mostrar o que acontece na sala de aula em si, para ficar claro que senão vão me enquadrar como um violador de direitos autorais, mas a partir de questionamentos que não deveriam estar em sala de aula. Não tem a ver com a autoralidade do conhecimento passado pelo professor. Que questionamentos seriam esses? Questionamentos acerca de política, enviesamento ideológico, doutrinação, que a gente fala de forma rasa, mas é profundo. São todos os textos que baseiam as nossas aulas, ou 90% deles, com viés claramente político de esquerda. E direcionamentos dos professores, às vezes, entrando em política partidária mesmo, como falando que fomos vítimas do governo Bolsonaro, ou falando que o capitalismo é o mal da humanidade, sem sequer entrar na corrente doutrinária do que define o capitalismo na visão dele, qual que seria o mal causado, qual que seria a solução, seria o socialismo. Às vezes isso é dito mesmo, a solução é o socialismo, a professora já falou isso. Isso acontece em sala de aula, e quem não estiver acreditando é só assistir os meus vídeos. Em um dos vídeos, uma professora afirma que nós fomos vítimas do governo Bolsonaro. E tem um outro vídeo em que um professor afirma que o senhor é de extrema-direita. Na sua opinião, essas declarações configurariam alguma irregularidade? Completamente, né? Se a gente não enxergar dessa forma, enxergar como se estivesse tudo bem, a professora falar isso em sala de aula, aí a gente tem um problema mais profundo e grave dentro da universidade e na forma como as pessoas enxergam isso, né? E a gente realmente tem esse problema nessa bolha. Só que existe uma bolha também do lado de fora, que são os pagadores de impostos que não se identificam com essa dominância de esquerda dentro da universidade, que acham inaceitável a gente ter discussões políticas e consideração de um governo ser bom ou ruim dentro de sala de aula. Esse dia mesmo a professora me pegou lá para me escrachar diante de toda a turma, porque descobriu que eu me gravo, né? Descobriu que eu tenho mostrado a doutrinação dentro de sala de aula, e nem nesse momento ela teve o cuidado de não falar sobre política. Ela confirma o meu ponto ainda, dizendo exatamente ipsis literis. Nós fomos vítimas do governo Bolsonaro, mas eu estava nesse momento na Suíça, porque eu estava fazendo um intercâmbio e tal, mas eu estava engajado nas lutas políticas lá também. É até um contrassenso, assim, de falar nós fomos vítimas. Você nem estava aqui, primeiro, vítima de quê, né? A seu ver, por que essa fala configura uma irregularidade dentro de sala de aula, na sua opinião? Cara, se a gente for considerar que dentro de sala de aula tá tudo bem você criticar ou elogiar governo X ou Y, a gente tem um problema grave, é o que eu estou falando. Se o conteúdo não for a prioridade, como não era ali, e nunca foi em todo quem assistir a saga dessa disciplina, desenvolvimento psicológico e ensino, que forma a cabeça do professor, que te dá ferramentas para você atuar em sala de aula, ou pelo menos deveria ser,
a gente vai ver que está completamente incorreto, porque não é isso que é ensinado. A gente discutia política, ela deixou na mão do aluno de doutorado dela, essa professora, que era a professora titular da disciplina, e apareceu lá só nesse dia para querer me dar uma escrachada, só que o jogo virou, né, porque ela deu o azar de me encontrar no caminho dela. Mas se a gente perceber essas questões como normais, aí a gente está entregando mesmo para o domínio de esquerda dentro da universidade. A gente vai aceitar que um espectro ideológico domine aquele ambiente, tanto dentro de sala de aula com esse enviesamento do conhecimento para esse espectro, quanto em todo o ambiente daquilo que eu chamo de cultura universitária. Desde os alunos que dominam o espaço com centros acadêmicos, o diretório central dos estudantes, impedem a liberdade de pessoas que eu represento, pessoas que pensam como eu, qualquer um, na verdade, que divirja da hegemonia de esquerda ali. Porque Na sua avaliação, por que a direita nunca ocupará esse espaço? eu não considero que nunca ocupará. É possível, inclusive eu conclamo, né, toda a galera aí que se sente representada no meu trabalho, que se identifica com o que eu faço, a nos ajudar nessa luta também que a gente tem lutado, cara. Eu estou sozinho lá em sala de aula, estava, né, na verdade, porque fui suspenso agora novamente, 120 dias aí, estão prestes a me expulsar, mas eu garanto que eu não pararei, só que eu preciso do público também, essas pessoas. A gente tem que, primeiro, fazer essa atuação mesmo para mostrar o que acontece lá e gerar indignação, eu acho que esse é o primeiro passo, mas também, em âmbito legislativo, modificar a legislação para caramba, para que haja mais objetividade no conhecimento, na administração, na forma de funcionamento da universidade mesmo, porque é tudo muito subjetivo, e aí a subjetividade lá é de esquerda, só as pessoas de esquerda terão espaço. Então a gente precisa ocupar esse espaço. Agora, a política, muitos estudantes acreditam que ela deve ser sim debatida dentro de sala de aula. Pela sua visão, pelo que nós estamos conversando, e como jornalista eu busco sempre entender diferentes pontos de vista, né, para melhor retratá-los, enfim. Na sua concepção, a política ela pode ser discutida desde que não haja referência a governos recentes, digamos assim, Lula, Bolsonaro, quando citam figuras assim, haveria essa ideologia ou a política não pode ser discutida de forma alguma dentro da sala de aula? Eu acho que no mundo ideal seria a ideia de que não fosse discutida. E essa é uma discussão que rola muito em sala de aula. O conhecimento nunca é neutro, a subjetividade sempre afeta o seu ensino. E afeta mesmo, né? Porque a gente vê que os textos são produzidos com vieses. E os textos que fundamentam a maioria das nossas aulas, se não todas, são de esquerda. Então, se a gente vai partir dessa premissa de que é impossível a neutralidade e a tecnicidade em sala de aula, a gente tem que discutir ambos os lados. A gente tem que dar liberdade para que ambos os espectros políticos sejam discutidos e o professor tem que ter esse compromisso e essa obrigação de apresentar as coisas boas e ruins de ambos os lados. Não adianta só falar que o capitalismo é o mal de tudo e esconder tudo que a Revolução Russa fez, implementando o socialismo por anos, décadas. Então, é por aí que tem que ser. Eu acho que se for para colocar nesses termos de que o conhecimento não é neutro e a política vai estar em sala de aula, que se discuta os dois lados e não persiga um camarada como eu, por exemplo, que só quer a liberdade de falar o que o outro lado pensa, né, por simplesmente ser quem eu sou, pensar como eu penso. A gente vai chegar na questão dos argumentos apresentados por professores e por estudantes que são críticos à atuação do senhor na UNB. Mas antes disso, eu queria continuar nessa questão nesse debate sobre politização na universidade. Eu vi os vídeos, né, há comentários políticos, sim, dentro de sala de aula. Muitas pessoas acham válido, outras não. Né, essa é a discussão, acho que é o centro aqui da nossa conversa. O senhor estuda que disciplina na UNB? Faço o curso de História e eu pego várias disciplinas do próprio curso. Como o fluxo lá é de grade aberta, a gente pode pegar outras matérias optativas e tal, então pego diversas matérias, inclusive umas que são bastante objeto de questionamento meu, do porquê estar em sala de aula se o outro lado não tem espaço para produzir disciplinas assim. Eu fiz uma semestre passado chamada Estudo das Relações Étnico-Raciais e de Gênero. Todos, eu já fiz essa disciplina, eu vou começar a divulgar no canal futuramente, mas todos os textos que baseiam as aulas dessa disciplina são de esquerda. Não tem um viés de direita em nada ali. Felizmente eu estava lá para ser o contraponto, né? E vocês futuramente assistirão no meu canal isso daí. Mas me matriculei para esse semestre antes de ser suspenso. Pensamento LGBT brasileiro. Diversidade sexual e de gênero e políticas públicas. Vê se tem alguma questão lá. Liberalismo sob a ótica de Milton Friedman. Liberalismo e a importância de Hayek nesse movimento. Não tem. Conservadorismo de acordo com Roger Scruton. Tem? Não tem. Só tem disciplinas optativas de esquerda.
O senhor já estudou em universidade privada? Já, eu sou graduado em Direito, sou advogado e me formei por meio do ProUni, né, bolsa 100%, mas em uma universidade privada. E o senhor vê diferença entre a metodologia de ensino da universidade privada e da universidade pública? Como a universidade está mais dominada pela esquerda, por essa cultura universitária que está implantada em tudo, desde os professores ao calouro que está entrando lá e vai ser, eu não vou colocar doutrinado, mas vai ser apresentado à universidade por um veterano, né, de início, que vai terminar em doutrina também. Aí o ambiente está mais tomado e tudo ali é político, praticamente. Se não tudo, praticamente tudo. A universidade privada não é tanto assim, mas também como boa parte dos professores tem essa formação e os textos em dominância de produção acadêmica na educação nacional são de esquerda, isso também está presente na universidade privada. Só que, de acordo com a minha experiência, o curso de Direito é mais técnico também, tem menos espaço para isso, mas você pegar uma matéria tipo Direitos Humanos, vocês já devem imaginar, direitos humanos era muito esquerdismo, muito. Por quê? Porque, por exemplo, os direitos humanos eles têm diversas dimensões, mas é uma visão de que não só há direitos, mas basicamente tudo na sua vida, a premissa são direitos. E se fala pouco de deveres. Então, há muito uma lógica nesse sentido de que, você tem que cumprir uma obrigação em relação ao resultado dos seus atos, por exemplo, quando você vai para cadeia, mas a prioridade é que você seja super bem tratado pelo Estado. Então é uma lógica nesse sentido que se identifica mais com a esquerda e não há um pensamento mais no sentido punitivista da coisa, que seria em relação aos deveres e é uma lógica mais voltada à tradição do que funciona na sociedade, mais identificado com a direita. Mas deixa eu lhe fazer uma provocação aqui. Pelo o que o senhor colocou agora, sobre a disciplina de direitos humanos, a direita brasileira agora argumenta que há violação de direitos humanos. Inclusive, está recorrendo à OEA, a Organização dos Estados Americanos, alegando que há violações aqui no Brasil, perseguição a políticos de direita. Como o senhor vê essa questão, já que criticou os direitos humanos nesse ponto? A gente precisa deixar claro, né, diferenciar o que é uma coisa da outra. Não é uma crítica aos direitos humanos em si, é óbvio que eles são importantes, só que eu estou dizendo que há uma falta da apresentação da outra ótica. Por exemplo, quando se discute criminalidade, a gente entrou, direitos humanos tem diversas dimensões, direito à vida, à saúde, à segurança, vai parar até na nanotecnologia, na quinta ou sexta dimensão disso daí. Mas nessa dimensão mais básica de, por exemplo, um criminoso, não se apresenta a ótica do outro lado em relação ao crime que ele cometeu. Você está querendo entrar numa questão mais da direita, por exemplo, 8 de janeiro e tal. O que a gente tem visto em relação às penas das pessoas que têm feito o que têm feito, sendo que a esquerda fez, se não pior, na verdade, coisas iguais ali em termos de equivalência, de tentativa do que se considera a abolição do Estado Democrático de Direito, por exemplo, por pintar uma estátua, fizeram um aborto na estátua lá recentemente, à esquerda, e alguém foi punido por acaso. Nem descobriram quem foi. Em 2017, o Fora Temer, isso daí não era tentar abolir o Estado Democrático de Direito, já que tinha um presidente legitimamente constituído no cargo, inclusive o Alexandre de Moraes está lá hoje por indicação dele. Então são dicotomias que se a gente... Mas tem também o movimento Fora Lula. Mais uma vez, fazendo aqui uma provocação, há também o movimento Fora Lula. Ele também é um atentado aí à democracia, porque Lula foi legitimamente eleito? Eu acho que se você buscar entrar lá no Palácio do Planalto e destruir ele e querer um fora Lula nesses termos, sendo que o 8 de janeiro está sendo encarado da forma que foi, 17 anos então para quem fizer, já que o parâmetro é esse, né? Óbvio que é um parâmetro injusto e eu não concordo com isso, mas o parâmetro, o paradigma de aplicação de pena com base no que se considera esse atentado ao Estado é esse. Então se fosse aplicar essa lógica lá atrás para o Fora Temer, destruindo o Congresso Nacional, indo lá no MEC também, destruindo o MEC, queimando a bandeira nacional, que é um crime contra símbolos nacionais, nada de pena foi aplicado a essas pessoas. Então, se o paradigma de hoje é esse, por que não foi lá atrás ontem? E você acha que vai ser aplicado no futuro para essas pessoas? Tá vendo? É uma questão que é direcionada à direita, e essa é a crítica, que eu nem entro tanto no mérito disso, mas, cara, é impossível você não discordar do que está acontecendo. Na sua avaliação, há então um viés de esquerda não só na universidade pública, mas também por parte do judiciário. É do sistema. O sistema ele está dominado porque o que eu sempre falo para o pessoal em relação à importância da universidade pública e de a gente trabalhar aquele ambiente para que deixe de ser o que é dominado pela esquerda. É porque você acha que essas grandes autoridades, vamos chamar assim, que ocupam os grandes cargos nacionais aí da nossa república, eles vieram da onde? Eles têm uma formação
técnica via de regra. Técnica, né? Eles têm uma graduação em direitos, nossos ministros precisam ter notório saber jurídico e conduta ilibada, né? Esses são os requisitos, não precisa ter um bacharelado, mas por óbvio, via de regra tem, né? O notório saber jurídico está vinculado a isso. E via de regra eles vieram dessa formação também, né? Óbvio que os interesses políticos afetam, mas a gente tem esse viés de esquerda sendo construído desde lá de trás e chegando aos grandes níveis nacionais. Aí a gente vai ter uma politização que é mais complexa e profunda, né? E para a gente não fugir do tema, talvez a gente não entre nisso, mas tudo começa lá atrás, na universidade. E falando da universidade, os professores argumentam que tem a liberdade de cátedra, né? Que eles podem lecionar da forma que lhes convém, né? Que a liberdade de cátedra é um direito que eles têm ali de fazer, né, a lição, né, do jeito que eles acham melhor para ministrar as aulas deles. Como o senhor lida com esse argumento da liberdade de cátedra? Porque, de fato, na universidade, o senhor está na universidade agora, eu já estive, esse é um argumento muito usado para que eles possam encaminhar a aula pelo olhar, né, do conhecimento deles. Como o senhor vê esse argumento? Eu sempre gosto de começar com a definição das terminologias, né? Liberdade de cátedra. O que seria isso? É a liberdade para o professor fazer o que quer em sala de aula? Não é. Tecnicamente, a liberdade de o professor transmitir o conhecimento daquela disciplina com liberdade. Como que vai ser a metodologia dele? Vai ser por meio de slides, de dialética, de discussão, construção do conhecimento com os alunos. Ele vai passar oralmente ali uma aula corrida, ele vai permitir perguntas só ao final da aula. Ele vai basear sua aula num livro X ou num livro Y, mas também que tem que estar vinculado à grade, por isso que a gente precisa de liberdade para que haja construção de conhecimento de direita também, porque hoje é de esquerda. Isso é a liberdade de cátedra. É a forma como você transmite, enquanto professor, enquanto docente, esse conhecimento. Não é a liberdade para você começar a falar de política e também para que a produção acadêmica, de forma geral, seja só de esquerda, sem liberdade do outro lado. Na sua visão, a liberdade de cátedra ela tem um limite? Não é nenhum limite assim no termo de até onde vai, porque a gente precisa separar as bolhas. O professor ele não tem liberdade para falar o que ele quer em sala de aula. Ele tem liberdade para transmitir o conhecimento com a metodologia que considere mais adequada. Bolhas distintas. Ou seja, dentro dessa liberdade aqui do método, ele pode fazer o que ele quiser. Hoje eu vou apresentar slide. Amanhã a gente vai ter um debate. Eu cobro avaliações de forma X. Semestre que vem ele pode cobrar de forma Y. Ele adapta, dentro da liberdade que ele tem de cátedra, a forma como ele transmite o conhecimento e se aperfeiçoa dentro disso. Agora, a liberdade individual de ele pensar política como ele quer, que está em outra bolha distinta aqui, isso está lá fora da sala de aula também. A gente tem uma bolha maior aqui dentro de sala de aula, liberdade dos alunos questionarem e liberdade de cátedra do professor. A liberdade individual dele está lá fora da sala de aula. Um ponto que gera um debate acalorado nas redes sociais é se pode se gravar ou não uma sala de aula numa universidade pública. A UNB proibiu que o senhor gravasse as aulas. O senhor pegava o celular e ficava se filmando. Contudo, o áudio captava o áudio dos professores, dos alunos. E aí, os professores da UNB fizeram um abaixo-assinado para proibir que essa gravação pudesse continuar acontecendo. E aí eu vou ler aqui o abaixo-assinado dos professores da UNB. Eles argumentam o seguinte: justificativa legal. Declara-se que a proteção da intimidade e da privacidade dos discentes, dos professores, é um direito assegurado pela Constituição Federal e pela legislação vigente, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados. O uso indevido de gravações sem o consentimento dos envolvidos poderá ensejar responsabilidades civis e penais. Consequências da violação. Qualquer divulgação para uso indevido das gravações em desacordo com o estipulado nesse termo poderá acarretar em medidas legais cabíveis, incluindo, mas não se limitando, a reparações por danos morais e materiais. Esse é o argumento dos professores da UNB ao impedi-lo de gravar as aulas. Como o senhor recebe esses argumentos colocados no abaixo-assinado? Como um completo absurdo, porque é a pergunta clássica que eu sempre falo em sala de aula, né? Mas qual que é a lei que me proíbe de fazer o que eu faço nos termos que eu faço? Eles alegam Lei Geral de Proteção de Dados, né, que não permitiria que usasse voz e imagem deles
nos vídeos que vão para o YouTube. Pois é, a gente precisa primeiro definir de novo os termos aqui, né? O que são os direitos da personalidade do professor, o que são os direitos individuais e o que é o direito coletivo à supremacia do interesse público no ambiente público. Tem diversas discussões nesse sentido e o que me ampara em relação a todas as garantias individuais que teriam, em relação ao que você citou, por exemplo, de proteção de dados, que poderia ser no máximo a voz ali, que é bastante discutível também, porque está dentro de um espectro mais de direito de personalidade e não direito de imagem, que é vinculado à própria imagem física mesmo, mas eu nem entro nesses termos, porque dentro do ambiente público, no exercício da função de servidores públicos, que são docentes, por óbvio, numa universidade pública, a supremacia do interesse público, o interesse fiscalizatório que baseia, que é a premissa basilar de todo o direito administrativo público, garante a possibilidade de que a gente possa fiscalizar o que acontece na execução de um serviço público, por óbvio, né? Ou seja, então eu tenho a liberdade concepção... para mostrar para o público que demonstra o seu interesse, a sua supremacia do coletivo, saber o que acontece lá dentro, por meio das minhas visualizações, do apoio que eu tenho, por exemplo, de uma supremacia do interesse público, em detrimento, subjugando, subordinando e colocando lá embaixo os direitos individuais que podem ser alegados, mas individuais, que fique claro. Na pessoa física do professor, ele pode me processar e tentar ganhar. A minha argumentação é essa, vamos ver quem vence. Agora, a universidade fazer o que está fazendo comigo é um completo absurdo e não tem fundamento. Ou seja, na sua concepção, é perfeitamente possível e legal que um professor de uma universidade pública seja gravado dentro de sala de aula. Claro. Isso valeria para uma universidade privada? Não se aplica a argumentação que eu estou apresentando de mitigação dos direitos individuais pela condição de servidor público, porque isso é independente do ambiente, assim. Mas a lógica da supremacia do interesse público, que baseia tanto o direito administrativo público, mas o direito administrativo de forma geral, poderia basear uma argumentação no seguinte sentido: a educação é uma questão de interesse público e ela é concedida por meio do Estado para que determinados órgãos privados possam se encaixar nas diretrizes do MEC, do Ministério da Educação, e transmitir esse conhecimento. Então a gente tem um serviço público sendo prestado por uma instituição privada. Então a lógica da supremacia do interesse público, ao meu ver, se aplica ali também. Só que é uma questão mais complicada porque a gente tem um ambiente privado que dita as suas regras e, teoricamente, pode alegar: ué, mas, por exemplo, a gente é a Pontifícia Universidade Católica, ou seja, a gente, teoricamente, que a gente sabe que não é assim, a esquerda dominou até a PUC, mas, teoricamente, ela teria um viés mais católico e poderia passar o conhecimento nesse seguinte sentido. Aí você poderia optar por uma universidade, vamos colocar, não sei, mas uma universidade que tem um viés mais à esquerda. Mas no seu ponto, então, também valeria essa prática de gravar as aulas para universidade privada, segundo o seu argumento, porque apesar de ela ser privada, ela também presta um serviço público de educação, de educar. Dentro da lógica da supremacia do interesse público, por óbvio, se encaixa. Eu entendo o seu argumento, Wilker, quando o senhor fala que o professor ele é um servidor público, você está diante de uma sala de aula pública, né, no caso das universidades públicas, tá, federais ou estaduais, e que gravá-lo, portanto, não configuraria um crime, né, nem nenhuma irregularidade. Eu entendo esse argumento quando o senhor coloca. Agora, tem um ponto também que na gravação também transmite os áudios e às vezes as imagens, né, de alunos que estão atrás ali na sala de aula. E os alunos não tem nada a ver com isso, né? Tem muita gente ali que também não quer nem saber de política, está ali para fazer a carreira acadêmica, está ali para se formar, para iniciar um trabalho. Então, nesse ponto dos alunos, e não do professor, mas dos alunos que estão na mesma sala de aula que o senhor ali, esse mal-estar que eles sentem com as gravações, eles não têm o direito de não quererem aparecer, de não querer ter as vozes deles transmitidas nas suas publicações no YouTube? Que aluno que eu já mostrei lá que não fosse um amostradinho que nitidamente estava querendo participar, dando autorização tácita? Nos vídeos que eu vi, há áudios de alunos falando. Eles não falam enquanto estão aparecendo, mas eles contestam e tal, e aí aparece a voz deles. Sim, e aí é nesse ponto que é o argumento. Uhum. As vozes deles ali, durante a sala de aula, e os professores são servidores públicos, mas os alunos estão ali para receber um serviço público da educação.
E alguns deles argumentam que não querem aparecer no YouTube. E eu queria saber, sob a ótica dos alunos, o que o senhor acha? O que eu estou te falando aqui é para te colocar numa sainha justa, assim, de brincadeira, né, e tal. Não, a gente está aqui para debater, não tem? Eu não faço isso de colocar um aluno, por exemplo, que está simplesmente tirando uma dúvida, que ele está participando academicamente e evoluindo pedagogicamente como deve ser. Agora, o que aparece lá são os amostradinhos, né, que eu estou colocando esses termos assim, que é o cara que nitidamente quer aparecer porque ele está querendo, tentando me refutar, né, mas felizmente eles são muito desqualificados para isso, e aí dá sempre na vergonha que dá. Mas ele acaba dando uma autorização tácita nessa lógica porque ele quer aparecer, ele quer participar dessa discussão e, obviamente, ele sabe que eu estou gravando e o direito tem essa concepção de que se você não autoriza expressamente, tacitamente, indicativos que você dá podem ressoar como autorização também. Mas eu nem entro nesse mérito. Também porque a lógica maior é sempre a supremacia do interesse público. Então, no ambiente de sala de aula, em que a gente tem o interesse público maior de fiscalização do que acontece lá dentro, é interessante que se fiscalize uma interação inadequada também, em que eventualmente um aluno faça parte. Só que eu sou tão cuidadoso e tão legal, apesar de não reconhecerem isso, que eu evito ao máximo expor alunos que não merecem, que não estão só sendo amostradinhos. Esses amostradinhos, como o senhor diz, um dos argumentos apresentados agora, mas eles sabem que eu estou gravando e tal. Então, saber que o senhor acabou se tornando conhecido por gravar as aulas, faria, na sua concepção, com que houvesse uma autorização desses alunos, quando eles entram na discussão, para que a voz deles também fossem publicadas no YouTube, é isso? Até a imagem. Já ganhei alguns processos. Quando eu digo que eu nunca perdi nenhum processo, o pessoal fica dizendo como se fosse de forma geral. Nunca perdi nenhum processo em discussão de direito de imagem e direitos da personalidade de forma geral. Ganhei 2, inclusive, recentemente, em relação a isso, autorização tácita. Gravações que eu faço também, faço menos agora por causa da universidade, mas que eu faço em manifestações ou em ambientes políticos, como o Palácio da Alvorada, por exemplo, em que às vezes não rola a oportunidade de eu falar para a pessoa, olha, eu estou gravando aqui sobre política e tal, você topa dar a sua opinião, mas aí a gente já está numa discussão ali, aí eu chego e tal, aí a pessoa participa da gravação. Isso é uma autorização tácita, porque se ela não quisesse participar, o que ela faria? Ela não participaria. Ela nem precisaria falar, não, olha, não quero participar e tal, segue seu caminho. Aí se eu estou lá insistindo, aí é outra história. Mas acontecendo um debate ali, um diálogo espontâneo e voluntário, há uma autorização tácita. Até o silêncio implica anuência, quem dirá essa participação, né? Então essa é a lógica. Se o amostradinho quer aparecer no meu vídeo discutindo comigo ou entrando na discussão que ele sabe que está sendo gravada, e não é uma discussão, muitas das vezes, acadêmica ali, em que ele está só querendo fazer sua participação saudável em sala de aula, que é o que eu disse, isso não aparece nos meus vídeos, ele vai aparecer porque ele está dando uma autorização tácita e tem a supremacia do interesse público aí, que é maior. O senhor faz provocações na sala de aula também, né? Perguntas que geram provocações, não provocações no sentido de botar o dedo na cara, uma coisa assim, mas provocações no sentido de perguntas que geram provocações. E aí, alguns alunos também entram nessas provocações. E aí gera esse debate. A dinâmica é essa, né? É por aí. Eu não encaro como uma provocação, assim, porque é um termo... Eu até entendi a sua concepção, mas é um termo problemático, porque tudo querem levar para o lado negativo daquilo que eu faço, como se fosse, por exemplo, a provocação, um contexto de fora de sala de aula, de algo que não estaria sendo passado pelo professor. O que eu questiono nos meus vídeos? São sempre questões levadas para a sala de aula pelo professor. Por exemplo, se o texto que baseia a nossa aula de antropologia e inclusive discutindo o último país colonizado da África, o Saara Ocidental, colonizado pelo Marrocos, um país islã, e aí no texto diz que a culpa de tudo isso, o fechamento, a conclusão da autora, é que o patriarcado cis-heteronormativo neoliberal é a razão de todos esses problemas decorrentes dessa última colonização. Ou seja, deturpa toda a lógica do que a gente acabou de estudar, inclusive, com um enviesamento claro de esquerda para colocar o neoliberalismo do Ocidente como mal, que a opressão que aquelas mulheres sofrem ali, só para contextualizar, né, essa discussão dessa colonialização ali, seria sobre a opressão que as mulheres sofrem lá em razão do islamismo e tal, e aí ela fecha com o patriarcado neoliberal.
Ué, mas a culpa não era do islamismo lá? Ah, mas para a esquerda é interessante proteger, de acordo com a lógica do relativismo cultural, o islamismo. Então vamos falar que a culpa é do neoliberalismo. Sendo que a gente nem discutiu isso. Primeiro, é um estigma, né, pejorativo, e a gente nem discutiu o liberalismo, de acordo com que corrente ideológica você quer falar, o que é patriarcado, o que é cis-heteronormatividade. Tipo, por que a gente tem que ser contra isso? Por que isso é o culpado pelos problemas que são decorrentes de uma colonialização baseada no islamismo? Tá vendo? É um grande problema que eu acho, né, vamos combinar, eu tenho o direito ou não de questionar isso aí. É o que eu questiono em sala de aula. O senhor é youtuber. Seus vídeos atingem marcas de milhões de visualizações. Tem vídeos com mais de 2 milhões de visualizações. Quanto o senhor já fez de dinheiro no YouTube? Essa é uma pergunta, inclusive, vou até contextualizar aqui o meu momento atual. Eu estou sofrendo um processo disciplinar discente que as audiências já terminaram, né? Então está para vias do fim ali. Em um mês eles devem tomar a conclusão deles, que deve ser óbvio pela minha expulsão, inclusive, né? Mas ontem eu tive a minha última audiência, que foi o meu depoimento, né? E o professor me perguntou isso, inclusive, né? Um objeto de curiosidade das pessoas, quanto que eu ganho e tal. E essa foi a única resposta que eu não dei para ele, que eu não vou falar porque eu acho que é muito pessoal e tal. E não cabe, é a única que eu não vou te responder também. O valor dos seus vídeos, né? Mas eu acho que é uma pergunta... Só digo o que eu disse para ele, só para aproveitar. O CPM, que é o custo por mil, que é a lógica de quanto o YouTube recebe e a receita por mil é quanto ele passa para o criador de conteúdo com base na publicidade que roda lá, de política é o menor que existe. Ou seja, por mais que as minhas visualizações sejam altas, a minha base de recebimento, a base monetária é baixa. Ou seja, há um escalonamento ali no YouTube para o segmento do vídeo, é isso? De acordo com o assunto que você trata, a sua produção de conteúdo, você recebe uma determinada quantia ali do que é o custo por mil das suas visualizações. 1000 visualizações te geram X de dinheiro. É isso. Quem fala sobre economia, por exemplo, ganha muito mais. É o que mais engaja ali, porque as pessoas querem colocar publicidade dentro desse conteúdo, porque as pessoas estão atreladas a dinheiro já. Política é polêmico, ninguém quer colocar publicidade lá dentro, não. Então vamos mudar o foco aqui do programa, a gente vai parar de falar de política, vamos para outro assunto que seja mais rentável. Então, e é curioso também tipo que a gente está fazendo um programa aqui para o YouTube agora, a gente está sendo transmitido ao vivo aqui para o YouTube, eu não tenho nenhum conhecimento de monetização, quanto entra, quanto sai. Então, só uma coisa curiosa que me ocorreu enquanto a gente está fazendo aqui a entrevista. Mas esse ponto da monetização, por que eu perguntei? Não é só uma curiosidade financeira, não. É porque professores e alunos que são críticos da sua atuação dizem que o senhor faz essas provocações em sala de aula, perguntas, né, que geram provocações, geram debates em sala de aula gravadas, para gerar monetização para o senhor ganhar dinheiro com esses vídeos, para eles viralizarem e ganhar dinheiro. Por isso que eu achava importante também essa divulgação assim, dos valores. Não, mas essa daí eu vou te responder. Eu não acho que deva ter conexão com os valores, porque isso é pessoal mesmo e as pessoas que vão pesquisar, né? Você não tem conhecimento. Claro. Não, sem entrar na questão dos valores. Agora, só falando da questão da monetização. Não, isso que o argumento é esclarece. esse. Faz vídeos que geram milhões de visualizações, porque a renda dele vem disso. Esse é o argumento. Então, a gente precisa separar o que é a minha produção de conteúdo autoral e aquilo que está no meu canal e o que seria eu, por exemplo, violar o direito autoral de um professor e ganhar dinheiro em cima de uma aula dele, que é a principal argumentação dessas pessoas. Ué, você está ganhando dinheiro com a produção de terceiros. Aí eu faço a pergunta, pelo menos 90%, e na maioria dos vídeos é muito mais, mas pelo menos, quando é baixo, 90% daquele conteúdo que consta dos meus vídeos estaria em sala de aula se não fosse a minha presença lá gerando aquele questionamento pertinente de sala de aula. Ou seja, eu produzo um conteúdo ali. É um conteúdo que o professor jamais iria passar em sala de aula se não fosse o meu questionamento. Então, tudo que eu gero no meu conteúdo é autoral. Isso é inegável, que os vídeos têm engajamento. Só rende por causa de mim, da minha pessoa, da minha qualificação, do meu questionamento, da minha conexão com as pessoas, do meu carisma. Vai lá, qualquer professor aí que me dá aula, coloca sua aula lá e tenta ganhar dinheiro. Então. Mas, Will, o questionamento não é esse. É óbvio que os vídeos que geram 2 milhões de visualizações, esses vídeos que repercutem largamente na internet, que eles têm essa repercussão por conta da sua atuação. Isso é inegável. Se não houvesse seu questionamento, se não houvesse as suas perguntas, se não houvesse debate, se não houvesse até debates acalorados ali
de professores com o senhor, não haveria essas visualizações. Isso é inegável. O que estamos questionando, né, professores fazem esse questionamento, e eu faço aqui também porque dou voz a todos os lados, é da questão da monetização, de o senhor provocar esses debates para receber dinheiro. É essa provocação. Ninguém aqui está questionando se os vídeos viralizariam ou não sem o senhor, não é isso. É óbvio que a sua atuação faz com que eles viralizem. Essa é uma corrente de argumentação deles também. Por Exatamente, isso que eu já trouxe para esclarecer. E é por isso que eu estou lhe questionando. Esse é o questionamento que eu lhe faço agora. Outro questionamento é esse, mas a gente precisava contextualizar com aquele para deixar claro que a minha produção é autoral, mas que a questão de eu ganhar dinheiro com isso também não é o objeto principal da minha atuação. Tenta provar no judiciário, porque falar arbitrariamente, administrativamente, no processo que a reitora que me persegue diz o que quiser é fácil. O aluno vir me questionar, você dá voz a esse argumento é fácil. Agora prova. Prova que o objetivo principal é esse. Isso que é um impossível, né? Porque é claramente um efeito colateral da minha atuação. Eu posso, ao mesmo tempo, estar estudando, eu passei num vestibular, eu tenho mérito para estar lá dentro. Então, eu estou lá para estudar e assim, no meu primeiro semestre, antes de eu ser suspenso e me reprovarem na sacanagem por falta, o meu IRA de 5 era 4,95. Só tinha um MS lá. O que é o IRA, para contextualizar? O IRA é o Índice de Rendimento Acadêmico, é como se fosse a média ponderada ali. Só que lá na UNB é contado como nota máxima 5, não é 10. Então de 5 eu tenho 4,95, é como se fosse de 10 um 9,9. E as menções são de 9 a 10 SS, de 7 a 8,9 MS. Ou seja, todas as minhas notas, até eu ser sacaneado, e eu já era um pouco no primeiro, mas não rolava tanto essa perseguição, era SS e um MS só, daqui eu recorri e tal, e foi a sacanagem de antropologia. Aí depois começaram a me reprovar, aí caiu mesmo, né? Mas isso só para contextualizar que eu sou um ótimo aluno. Então não vem dizer que eu estou só buscando monetização, porque para isso, para fazer só provocações, eu não precisaria ser um ótimo aluno e ter ótimas notas na Universidade Federal, né? Que é difícil tirar boas notas, né, segundo muitos aí, então reconheço a minha condição de ótimo aluno e no processo disciplinar discente que os professores vão lá dar os seus depoimentos, vocês vão ver que eles são obrigados a reconhecer isso, inclusive. Mas a questão é, eu estou lá para ser um ótimo aluno, estou lá para mostrar o que acontece dentro de sala de aula e a gente acaba falando de forma coloquial de que, eu estou lá para mostrar a doutrinação porque acontece por óbvio, mas eu estou para mostrar o que acontece dentro de sala de aula. Se não fosse a doutrinação, eu mostraria o que legitimamente acontece, mas há uma hegemonia de esquerda. Mas eu estou também para produzir esses vídeos e mostrar para o público e, por que não, se eu já era youtuber, inclusive, ganhar dinheiro com isso também, já que o meu canal é monetizado e a lógica do próprio YouTube. Então, por que os professores não vão virar só altruístas e darem aulas de graça sem receber dinheiro público para isso, inclusive, para ficar enviesando o conhecimento para o lado da esquerda? Vão lá dar aula de graça, vai lá para a CUT, sai da universidade pública e para de obrigar a gente a sustentar vocês. Vão para lá, os alunos também. Por que vocês querem ser sustentados com bolsas de PIBIC, com subsidiamento do RU, com tudo vocês querem benefícios, né? Por quê? A gente não é obrigado a pagar vocês? Vocês ficam questionando a minha rentabilidade privada, sendo que vocês ganham do meu dinheiro, do meu dinheiro, e todos nós, que vocês não querem dar liberdade, somos obrigados a sustentar vocês, essa cultura universitária de esquerda, que eu nem vou chamar do que ela realmente é, vou só dizer que é uma cultura universitária de esquerda. Como está a situação do senhor atualmente na UNB? O senhor está sendo suspenso, o senhor judicializou, como é que está a sua situação atualmente? Eu estou judicializando, estou no processo de judicializar mais uma suspensão, né? Que a primeira caiu na mão de um magistrado aí da UNB, né? Olha que coisa. E professor da Federal do Maranhão também, da Universidade de Brasília, da qual eu sou aluno, e da Federal do Maranhão. E ele não se declarou nem suspeito, nem sequer impedido também. Nessa ação, o senhor buscava voltar às aulas na UNB? Por caráter liminar, né? Uma ação que não foi julgado o mérito ainda, não há uma sentença, porém já há uma negativa da liminar, infelizmente, porque, vamos combinar, né? Se cai na mão de um professor da UNB, você acha que a decisão vai ser em que sentido? Por óbvio, vai ser a decisão que foi, né? Todos os professores ali, ou a maioria pelo menos, me odeia e odeia o que eu faço. Aí o senhor recorreu dessa decisão? Dessa de agora eu recorri administrativamente para a nossa nobre reitora, que é quem emite a decisão. Aí vocês já devem imaginar também qual que é a resposta dela. Óbvio que ela negou, isso foi semana passada, e agora também eu estou preparando mais um novo recurso, né? Aprimorando a lógica do anterior para tentar recorrer de novo no âmbito judicial. Mas o meu processo de expulsão também está andando, né? E aí eu vou recorrer no futuro, principalmente dele. Sobre as manifestações, foram convocados recentes atos da direita
de movimentos de direita, até encabeçados pelo senhor na UNB, a esquerda, movimentos de esquerda também fizeram atos ali, chegou a haver ali digamos assim, um momento de tensão nessas manifestações. Como surgiu a ideia dessas manifestações? Eu lhe pergunto se o senhor não teme que haja também conflitos ali que acabem gerando embates físicos, né, e levando as pessoas a ficarem machucadas também diante desse acirramento. Não que o movimento que o senhor propõe seja um movimento de violência, de depredação, mas acaba gerando ali embates ali e os ânimos ficam acirrados. Isso da parte deles, porque é preciso deixar claro que da nossa há muito cuidado, temor algum. Eu acho que eu digo por todas as pessoas que eu represento, a gente jamais vai temer aqueles alunos ali que acham que a gente não tem a liberdade de estar lá e querem nos atrapalhar de todas as formas possíveis. A gente sempre vai entrar para o embate saudável de ideias. Só que eles são os problemáticos no sentido de violência. Eles querem de todos os modos e principalmente por meio de violência, de cometimento de crimes, nos impedir e me impedir individualmente, né, que eles são covardes, né, em grupo. Mas de que forma eles tentariam impedi-lo? Por exemplo, o dia 24 de março foi o retorno para o nosso primeiro semestre letivo de 2025 na Universidade de Brasília. Sabe o que aconteceu? Uma manifestação para comemorar, primeiro, a minha suspensão arbitrária, que me suspende, inclusive, de estar no espaço físico da UNB, e para combater o fascismo e a extrema-direita lá, que eles nos enquadram de forma totalmente abstrata nisso, sem sequer definir o que é a concepção deles desses termos. Mas a questão é, eles fizeram essa manifestação e eu fui lá para registrar o que eles iam falar ao meu respeito, a respeito daquilo que eu represento. De boa, pacificamente, não fui lá para bater em ninguém, quem seria eu para bater em alguém sozinho? Fui lá sozinho com a minha câmera, meu celular na mão e centenas de alunos lá, pelo menos uns 200, no seu BIM, local público, é a portaria principal da UNB ali. E aí estava lá eu, numa boa, o que fizeram? Eu acho que vocês devem imaginar, o vídeo já está aí no ar, inclusive. Me retiraram de lá mediante o crime de constrangimento ilegal, que é você se utilizar de violência ou grave ameaça para impedir a liberdade de outrem. De que forma teria acontecido essa violência ou grave Primeiro ameaça? Com aquele chute no traseiro, né, que está sendo objeto, inclusive, de cassação de um deputado aí que gosta de fazer isso também, né? Fora Glauber Braga, está sendo cassado por isso. E um dos seus militantes... Deram um chute na sua bunda, é isso? Começaram assim, né? Me deram um chute na bunda, né? No traseiro, aí é o que eles gostam de fazer na covardia, você tá de costas. Inclusive, um desses alunos aí veio, teoricamente, debater comigo. A gente estava na gravação, faço tudo em primeira pessoa, com meu celular na mão aqui. E aí o aluno estava aqui, aí um cara vem pelas minhas costas aqui atrás, me dá esse chute, e aí vem outro acolá de um partido criminoso aí também, chamado PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Vão ser processados, inclusive, é um processo em andamento também. E aí esse cara vem me empurrando, com megafone, gritando no meu ouvido, aí vem outro também, eles me empurram, me chutam e tal, aí vem o resto, né? Eles só precisam de um para tomarem coragem, né, contra uma pessoa só. E eu, como sou um cara bem pacífico, o que eu poderia fazer se eu fosse como eles, né? Eu dava uma cotovelada ali, virava, batia em alguém, saía correndo. Só que eu nunca fiz isso na minha vida e nunca farei. Eu seguirei o exemplo do maior de nós, que a gente tem que se espelhar, que é Cristo. Eu darei a outra face, né, e tentarei fazer o meu melhor, que é argumentar. Mas esse é o nível daquelas pessoas que está registrado em vídeo, e esse é o meu nível. Nunca agredi ninguém, e sou acusado disso, inclusive, por colegas seus aqui do Metrópolis, né, que eu persigo e sou violento contra professores e alunos. Aí deixa eu lhe falar também que aqui a gente dá voz a todo mundo, Wilker. Eu estou aqui fazendo uma entrevista, só deixar claro espaço aqui no Metrópolis, a gente dá voz a todo mundo, claro, a gente reporta... Que a gente tem o seu colega William Matos aqui que eu peguei ele, inclusive. Wilker, aí a gente abre espaço para você... Peguei ele na mentira, que ele me acusa de atacar professores e alunos, sendo que eu não faço isso, e eu estou te exemplificando aqui que eu sofro isso, né? Como no caso concreto que está registrado em vídeo aí. Salvo engano, quem quiser assistir no meu canal, o episódio 65, tá facinho lá. Eu acho que quando há manifestações, e são legítimas, a meu ver, praticamente todo tipo de manifestação é legítimo, desde que não haja depredações nem agressões, né? Então, assim, a esquerda chegar na UNB para protestar contra o senhor e contra o fascismo, o extremismo, seja lá o que for, é legítimo desde que não haja agressão ao senhor nem depredação. Assim como o senhor convocar manifestações também de direita para protestar contra o alegado viés de esquerda da universidade pública e tudo mais, também é super legítimo.
né? Isso é bom deixar claro, né? A questão Não, mas sabe o que realmente é bom é deixar a agressão claro também? que não pode acontecer. A chamada de cada uma dessas manifestações. A nossa, qual que é a nossa chamada? Lutar por liberdade. E é a partidária também. A gente reúne bolsonaristas, eu, pessoas do Novo, da UJL e afins. Todo mundo que não está dominado, não está identificado com a hegemonia de esquerda lá dentro, que é esquerda radical. Eles mesmos se definem assim. Qual que é o nome do partido que eu te falei agora? Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Isso é esquerdismo radical. Só que a gente nem chama ele de extrema esquerda. E eles nos chamam assim, sem nos definir. Só que o que é mais grave, nos chamam de fascistas, racistas, homofóbicos. Nesses termos mesmo, nas chamadas das próprias manifestações. Eles vão lutar contra isso, nos enquadrando nisso, me enquadrando nisso. Prova uma vez que eu tenho cometido esses crimes de racismo, por exemplo, é um crime. Ser fascista também pode ser considerado análogo a questões não autorizadas pelo direito brasileiro também. Eles nos tratam dessa forma. A gente só chama manifestações para lutar contra a perseguição, a favor da liberdade, contra a depredação do patrimônio público, o que a gente conceitua de forma rasa, até superficial, para ficar mais entendível como doutrinação, mas que a gente aprofunda no debate, e essa é a nossa diferença. O senhor a disse gente que houve debate, ameaça de morte, Wilker? E eles são violentos. O senhor Sim. disse que recebeu uma ameaça de morte antes de um desses atos? Como é que foi? Foi uma conversa de WhatsApp deles aí, que a gente tem, felizmente, aí gente que gosta da gente. Não são nem infiltrados que a gente infiltra nos lugares. Felizmente, na Universidade de Brasília mesmo, pelo meu trabalho, eu tenho muitos alunos silenciosos que gostam de mim e me mandam tudo que acontece. E aí uma dessas mensagens chegou até mim, que era que eles queriam nos esfaquear, né? Foi mais genérica essa. Todo mundo, nos esfaquear, né? Eles levariam objetos perfurantes, facas, enferrujadas, para a gente não morrer, não garantir só no esfaqueamento, né? Porque, por exemplo, esfaquearam Bolsonaro e ele está aí até hoje, né? Então, eles querem garantir algo a mais, uma faca enferrujada, que aí qualquer coisa eles morrem de tétano também, porque dá uma infecção ali de tétano e tal, e aí eles morrem mais rápido. Foi esse o nível da argumentação. Só que aí a gente tinha o número do cara, né? A gente tinha uma equipe ali jurídica já trabalhando rápido, encontraram quem era esse cara, primeiro registramos o boletim de ocorrência, já iniciamos os trâmites processuais penais para que ele responda em âmbito criminal pelo crime que ele cometeu de ameaça gravíssima contra a nossa integridade física e a nossa vida, e entramos em contato com ele só para falar: caríssimo, você acaba de cometer crimes graves contra o nosso movimento pacífico, você está respondendo à PCDF, estamos te denunciando também criminalmente ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e é isso que vai acontecer com todo mundo, toda a sua galera aí que nos ameaçar de morte. E aí ele: não, desculpa, era uma brincadeira e não sei o quê. Tem até o registro de tudo isso aí que vai gerar um vídeo futuro também. Ele é um aluno da UNB? Esse trâmite ficou com, eu tenho quase certeza que mas como ficou com um advogado do nosso grupo lá, eu não cheguei a ver detalhadamente quem é essa pessoa, né? Quem entrou em contato foi ele, quem está produzindo a peça jurídica é ele, mas a princípio é. Apesar de ser um segmento pouco monetizado no YouTube, como o youtuber Wilker Leão falou, foco central aqui é política. A gente está discutindo tudo que a gente está conversando aqui é política. E dentro desse contexto de política, eu lhe pergunto se o senhor pretende se candidatar em algum momento. O senhor falou de partidos políticos, da sua atuação com segmentos bolsonaristas, não bolsonaristas, mas movimentos de direita. O senhor pretende se candidatar a algum cargo eletivo? Pretendo, e eu tenho dito isso desde quando eu comecei essa atuação na internet. Desde 2022, isso de maneira pública, né? Porque desde quando eu estava no Exército ainda, que eu não tinha canal no YouTube, eu já tinha esse interesse e já conversava com os meus pares ali sobre isso, né? O pessoal sempre me influenciou pela minha desenvoltura, pela minha vontade de mudar as coisas para melhor, mas eu sempre deixei isso muito claro e eu sou acusado hoje de fazer também pela monetização, por view, por like, por dinheiro, por um cargo, por aparecer. Tudo isso que eu faço aqui tem esse viés, né? Eu me coloco na posição de fazer o trabalho mais difícil possível, que é me colocar em risco todo dia, é me colocar no terreno do opositor, do inimigo, digamos assim. Eu vou sozinho para esse campo de batalha e as pessoas me acusam de só querer o like fácil. Cara, eu acho que vocês deveriam pelo menos reconhecer o meu mérito, mas não vou entrar nisso. Porém, a questão eu sempre deixei claro que pretendo concorrer, tudo indica, a deputado federal em 2026. Por qual partido político? Essa é uma questão que está em aberto, né? Felizmente a gente tem unido a direita e conversado entre todo mundo. A gente está superando questões pontuais, que eu acho que foi um grande problema nosso, no qual eu me incluo, tenho bastante culpa nisso, inclusive, de a gente se separar por causa de questões pontuais que a gente poderia se juntar e resolver. Olha a esquerda aí. O senhor se arrepende do Tchutchuca do Centrão?
Cara, tchutchuca do Centrão é algo que não dá para tratar no sim ou não, assim. Ah, você se arrepende? Eu acho que o Bolsonaro fez vinculações com o Centrão complicadas ali, que são inegáveis. Eu acho que ele deveria pelo menos ter trazido mais coisas para o nosso lado ali, por meio dessa vinculação que ele fez com aquelas pessoas que a princípio a gente abominava. Mas o lado bolsonarista tem o seu lado, de que ele precisava para governar e afins, e eu tenho essa crítica. Eu acho que a gente poderia ter resolvido melhor. Sentado e tal, só que a gente... Todo mundo, né? O bolsonarismo tem a sua culpa e todo mundo se dividiu. E aí, consequentemente, naquele dia, o vídeo tá aí. Eu sei que até hoje alguns bolsonaristas mais radicais, a maioria do meu público hoje é bolsonarista, inclusive, são pessoas que não guardam ressentimento. Isso aconteceu e eu sou grato a essas pessoas, inclusive, por isso que a gente se dá bem. Mas alguns mais radicais falam, pô, você apelou demais ali também, e aí você fingiu que foi jogado no chão. Eu não fingi, pessoal. Tem o vídeo aí. Até se rolar um corte disso aqui, a gente pode colocar um vídeo. Um cara me joga no chão e aí eu fico esquentado, né? Geralmente eu sou um cara calmo, tranquilo, que tenta argumentar, tava inclusive tentando argumentar com o Bolsonaro os meus pontos ali. Mas nesse momento eu fiquei indignado e falei, pô, Bolsonaro, você não vai repreender esse cara aí não, meu? Isso aqui pode dar em violência e tal. E a turma não é assim, porque eu tava no cercadinho todo dia e raramente rolava violência. Mas ele não falou nada, fingiu que não estava nada acontecendo, e aí foi escalonando, e aí ele foi embora. E aí eu disparei essa e algumas outras, né, das quais eu chamei ele de safado também, nesses termos assim. Eu me arrependo, porque não é para isso que eu estou no debate. Inclusive, eu vou me equivaler às pessoas que eu critico se eu descer para esse nível, né? Mas eu acho que poderia ter uma forma melhor de ter resolvido isso, com certeza. O senhor se arrepende de ter chamado Bolsonaro de safado e de tchutchuca do Centrão, porque acha que naquele momento dividiu a direita. Serviu para ajudar a dividir a direita naquele momento. Foi mais um grão de areia nesse caminhão que já estava derramando areia, entendeu? Foi mais um saco de areia, vamos colocar assim. Não faria novamente. Não é só culpa minha. Eu tentaria, e eu tentei, na verdade, mas eu tentaria um pouco mais, porque eu acho que o pessoal hoje tem essa mentalidade. Lá atrás eu não sei o que aconteceria, mas a mentalidade de hoje é que a gente está construindo algo mais unido, assim, mas colocando as questões pontuais de divergência de lado, e eu acho que se fosse hoje, a gente com certeza tentaria resolver da melhor forma possível. Eu me coloco nessa posição e vendo a maioria dessas pessoas também do outro lado, que até complicado, do outro espectro dentro da nossa lógica de direita, a gente se uniria sim, até porque a gente está unido hoje para combater o que acontece na Universidade de Brasília, e a gente nem fala de Bolsonaro. Não é nenhuma pauta nossa, a gente está em torno de pautas mesmo abstratas, assim, não de nomes, liberdade na universidade, contra a doutrinação, depredação do patrimônio público, tudo isso que a gente falou aqui e afins. Sim, ou seja, em nome dessas pautas pluripartidárias, o senhor não teria feito aquele movimento do tchutchuca do Centrão, de chamar o Bolsonaro de safado, para que houvesse maior união da direita nessas pautas que são pluripartidárias. Se fosse possível, sim. Perfeito. Wilker Leão, agradeço a oportunidade de entrevistá-lo, fica o convite para próximas vindas e aproveito para o senhor passar uma última mensagem, caso queira, para quem o acompanha. Eu agradeço por todas as pessoas aí que me apoiam, porque sem esse apoio a luta seria muito mais difícil, então eu estou lá sozinho todo dia, mas eu sei que vocês estão comigo também, me fortalecendo como podem. Agradeço às pessoas que têm estado nos nossos atos, que a gente tem chamado, que está só no início. Inclusive, quem quiser acompanhar o ato de sexta-feira, vai ser publicado no meu canal hoje, que foi uma dinâmica complicada de editar esse vídeo, porque nos atrapalharam de todas as formas possíveis. A reitora impediu que a gente estivesse lá dentro, usasse uma tomada para ligar o nosso som, a segurança pública com a PMDF não garantiu a nossa segurança privada da Universidade de Brasília também não. Então e os alunos, óbvio, estavam nos atrapalhando de todas as formas possíveis, colocaram músicas da Disney lá para derrubar o nosso vídeo, mas a gente conseguiu limpar esse áudio e você vai assistir hoje. Mas o que eu quero deixar de mensagem final é se junte à nossa luta se você não concorda com o que está acontecendo dentro das universidades públicas de forma geral. E se você concorda, reflita também. Sério, coloca de lado um pouco a sua ideologia e assista os meus vídeos. Pare de se basear em opinião que você vê aí por meio de um corte, de uma matéria tendenciosa e desonesta. Vai olhar lá no meu canal. Eu te convido mesmo a me acompanhar e ver a realidade. E você que está conosco já nesse pensamento, fortaleça a nossa luta. Quem não conhece o meu canal, vai lá conhecer, tenho certeza que você vai gostar. E é isso, sigo firme na luta. Wilker, uma última pergunta curta. Quais os partidos com os quais o senhor conversa para uma filiação?
e disputar a eleição de 2026? Conversa sobre filiação, eu conversei bem pouco, assim, coisa de bastidor, que eu acho que o pessoal não teria nem interesse em que fosse divulgado agora, porque é bem no início, bem incipiente, assim, bem está sendo construído ainda. Mas hoje eu posso dizer que eu me dou bem com todo mundo dentro da direita. Positivo. Com todo mundo, todos os partidos. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Metrópolis. Aqui no Metrópolis a gente dá a oportunidade de quem nos acompanha de ouvir diferentes opiniões, diferentes lados. Assim é a democracia e é assim que a gente faz, dando visão, dando oportunidade de visão a todos os lados. Esquerda, centro, direita, aqui todo mundo tem oportunidade para que você que nos acompanha chegue à sua própria conclusão sobre cada assunto. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.